Daí um outro ponto que eu queria entender a tua visão, até olhando para um lado oposto. Então a gente falou muito do ponto de vista da liderança e tal, de nós sermos líderes e Uhum. tentarmos aplicar isso. A questão é, como é que a gente pode fazer ali se, por exemplo, a nossa liderança não tiver nos desafiando, na nossa visão não tiver desafiando o suficiente? Tem alguma coisa que a gente consiga fazer nesse sentido? Tem, você pode trocar de empresa, né? Brincadeira. Não, tem, acho que do mesmo jeito, tipo, como eu falei assim, você não é uma pessoa radical candor, o relacionamento é radical candor, né? Você criou empatia assertiva, é muito ruim essa tradução. Uhum. Então, eu acho que pode ser feito da pessoa pro líder dela, entendeu? Acho que dá pra cada uma das pessoas tentar criar um bom relacionamento com sua liderança para conseguir dar feedbacks também. Tipo, poxa, a pessoa conseguir falar pro tech lead que pô, tá faltando isso, o processo não tá funcionando, se ela tá vendo, porque às vezes o líder acaba entrando ali numa visão mais de túnel, né? Tipo, não consegue ver muita coisa, tá muito focado em alguma coisa e o time poder levar isso pro líder é muito importante. Até para se a pessoa não está se sentindo desafiada ou tá ela conseguir meio que cobrar isso, né? Porque faz parte do relacionamento com o líder, né? Uhum. Isso é para mim, um aprendizado bem grande, que é isso é um relacionamento. Então, isso tem, vamos dizer assim, duas pontas. A gente falando de uma pessoa para outra, tem duas pontas. Então, as duas, em tese, deveriam estar minimamente preocupadas com evoluir nessa direção. Então, isso é um insight bem interessante. E o outro ali, sobre, aí, na minha visão já, né, quando a gente fala de líder, liderado, ou liderado líder, nesse caso, de talvez tomar um pouco de cuidado só com a forma como você faz isso. Porque talvez, se você não tomar cuidado, você pode ser agressivo ali num primeiro momento e a gente tem que pensar que, querendo ou não, existe uma relação de hierarquia ali, na maioria dos casos, pelo menos existe, e que você não sabe, não conhece, talvez não conheça muito bem a pessoa que está do outro lado, talvez ela queira retaliar em relação a você. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas, tirando É, isso, se você estiver minimamente confortável, eu acho que dá para, vamos dizer assim, apertar um pouco mais que a coisa ela tende a funcionar bem. Então, desde desafiar a sua liderança diretamente também e se importar com ela, entender que ela talvez tenha muito trabalho na mesa para fazer, que ela, sei lá, que ela está sendo muito pressionada para fazer alguma outra coisa e não está se preocupando naquele momento com algo que está no seu colo, vamos dizer assim. sim, sim. Tô lembrando aqui de casos na minha carreira que, assim, eu tava com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tantos problemas, e a pessoa chegava para falar comigo, trazer mais problemas, mas assim, tipo, do ponto de vista dela, que eram super importantes, e na prática eram, e eu não conseguia, sabe? Eu também não estava preparado naquele momento para conseguir escutar e ajudar, assim, acho que isso acaba acontecendo bastante em tecnologia, porque, assim, acho que por conta da falta de profissional no mercado, assim, mesmo com a crise que a gente acabou tendo aí nesse ano, acho que o mercado ainda está aquecido de alguma forma, a gente acaba acelerando a carreira de muitas pessoas. Acho que isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você também, assim, talvez ali quando eu fui CTO na Quero, poxa, eu fui esticado ali, sabe? Tipo, era muitas coisas, muita responsabilidade, e aí você acaba não conseguindo atuar da melhor forma possível com todos. E ter tempo para isso é muito importante, assim, sabe? Então, acho que o recado também que não tem muito a ver com Radical Candor toma cuidado com o tanto de coisa que você está fazendo, assim, porque você precisa ter um pouquinho de espaço para pensar, para refletir sobre as coisas. Acho que é outro livro lá que é interessante sobre isso, que é o Ócio Criativo, né? E que se fala bastante sobre relações de trabalho. Se você está no 120% o tempo inteiro, cara, esquece qualquer framework de relacionamento com pessoas, assim, sabe? Vai ser muito difícil de você aplicar qualquer coisa, assim, você vai estar só no modo automático. Então, toma bastante cuidado com isso também, sabe? Tipo, deixar slacks, assim, no teu dia a dia para pensar, para refletir, para dar tempo para genuinamente escutar a outra pessoa.
Acho que muitas pessoas acabavam chegando para mim para trazer mais coisa, mais problema, e eu, cara, como que eu faço mais isso? Eu não conseguia, sabe? Mas porque eu tava super, super atolado. Uhum. E eu vou te contar um aprendizado que eu tive assim na carreira, que depois que eu me tornei líder, né, que mudou completamente minha visão. Porque assim, várias vezes, assim, várias empresas eu via decisões sendo tomadas pela, sei lá, pela Uhum. direção da empresa, enfim, pessoas com posição muito alta na empresa, pensava, ah, não, essa decisão errada era só fazer tal coisa que ia ser muito melhor. E é muito fácil falar isso quando a gente está numa posição, vamos dizer assim, mais na ponta ali de execução e tal. Mas quando a gente está numa posição mais alta, a gente vê que não é tão simples quanto eu imaginava tomar decisões. As pessoas não vão gostar de algumas decisões e paciência, acontece. Então, só É, da pessoa saber que isso acontece, já talvez deixe ela um pouco mais. Ok, não vou falar que é tão simples assim daqui para frente, eu não vou, talvez, ser tão duro assim com a minha liderança quando ela tomar uma decisão que, na minha visão, não é tão boa assim, porque não é fácil a gente estar numa posição de tomar decisões ali, decisões talvez duras e tal, né, mas que em alguns momentos são é. necessárias. Aí que eu acho que aí que é empatia mesmo, né? Tipo, é você perceber que, assim, se você tem um bom relacionamento e você conhece a pessoa e você sabe que ela fez de tudo para entregar ou para tomar a melhor decisão, acho que isso fica bom, assim. Acho que quando esse relacionamento não tá tão bom, você acaba questionando muito mais decisões da sua liderança, porque às vezes você não concorda. Mas é que normalmente, imagina, você é um dev sênior, trabalha lá, você tem sua lista de coisas para fazer, você tem suas cerimônias, você tem muita coisa para fazer. Do outro lado, o tech lead, o head de engenharia, o CTO, ele tem todas as coisas que ele tem para fazer também, assim. Vocês não sabem o que cada pessoa não sabe o que a outra está Uhum. fazendo ou tudo que está no contexto dela. Assim, imagina essas situações que as empresas estão tendo que fazer layoffs, né? Poxa, uma situação super chata, super desagradável. Eu vi muitas pessoas questionando, acho que foi o caso do Quinto Andar, que acabou fazendo um layoff um pouco depois de ter investido uma grana em marketing, alguma coisa assim. As coisas são completamente diferentes, assim, Uhum. sabe? Tipo, a pessoa que tomou uma decisão de fazer um layoff e de investir em marketing tem os objetivos dela, assim, poxa, eu preciso sustentar o crescimento de alguma forma da empresa, então eu preciso que ela cresça sim, porque tem contexto com acionista, tem contexto com cliente, eu preciso operar, ao mesmo tempo eu não consigo suportar a operação que eu tenho hoje, porque está muito cara. Eu preciso cortar custos. Tá, mas eu estou cortando custos justamente para poder investir em marketing. Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Só que do lado da pessoa que não participou do processo de decisão, e eu tenho certeza que não é fácil, acho que nenhuma empresa faz layoff em massa porque gosta, assim, sabe? Pelo contrário, assim, acho que quando, quando eu participava de processo de definição de headcount, essas coisas, cara, todo mundo fica feliz quando tá contratando, assim, tipo, é um sinal ótimo de que a empresa tá bem, agora, puxa, numa crise que tem que demitir, ninguém fica feliz, só que a visão da pessoa lá que talvez tenha sido afetada ou não, mas que viu, poxa, por que investiu em marketing e tá demitindo? Tipo, não é. São duas coisas meio que não dá para comparar. E o processo de decisão foi muito mais complexo do que isso.